Porque a criança é um ser aprendente integral, né? Então, não é só o pedaço da fono, só o pedaço da neuro, só o pedaço disso ou daquilo. É o todo, né? Então, a ideia e a concepção desse espaço, desse projeto, é que a gente tenha uma visão muito mais ampla do que o que é pedagógico, que é psicopedagógico, que é neuro, né, funcional, porque, na verdade, atrás daquele diagnóstico, daquele CID, enfim, daquela avaliação, tem um ser humano. Olá pessoal, bem-vindos ao BAL Talks, uma iniciativa do Colégio BAL. Hoje estamos com a professora Dani, agora nova coordenadora do Fundamental 1. Parabéns, Dani. Obrigada. Já começa o novo semestre com vários desafios novos, né? Muitos. Isso aí. Muitas ideias. Isso aí. E hoje falaremos sobre inclusão, né, Dani? Inclusão. Adaptação. Nos bastidores a gente já conversou com as convidadas de hoje um pouquinho sobre o assunto, então o episódio de hoje vai render. Então já aproveito para convidá-lo para curtir, compartilhar esse episódio, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, que em breve vocês verão todos os shorts, os reels aí, para vocês poderem ter as pílulas, né, do que foi falado aqui durante o programa. E já aproveito para fazer o convite para vocês seguirem também as nossas convidadas que eu vou anunciar agora, que é, primeira, Rosiane França, né? A Rosiane, ela é psicopedagoga pela USP, né? Coach criacional e analista comportamental pelo Instituto Jerônimo Telme. Muito bem-vinda. Obrigada. E estamos também com Letícia Pankzel. Isso. Nome bonito, diferente. Ela é neuropsicopedagoga também pela PUC de São Paulo e pelo Mackenzie, né? Psicopedagoga pelo Mackenzie. Pelo Mackenzie e também especialistas em relações interpessoais, certo? Sim. Então sejam muito bem-vindas aqui ao nosso episódio de hoje. Obrigada. Tenho certeza que esse assunto é super importante. Ainda causa polêmica pelo desconhecimento de muitas pessoas, né? Tanto o corpo docente, né? E acredito muito que o público de casa. Mas a gente está aqui para esclarecer e tornar o assunto mais difundido, certo? Com certeza. Então, sejam muito bem-vindas, como eu falei. E vocês fundaram o projeto que se chama Espaço Rolê, certo? Isso. Vamos começar por ele, para depois a gente falar um pouquinho da Posso história de fazer cada a uma? perguntinha? Vai lá. Que rolê é esse? Rolê é esse? Aí, Sabe que teve uma época que a gente usou essa frase pra gravar, né, os nossos reels e Eu tudo. acompanhei alguns. Por isso que você tá falando, né? É bem isso. E o nome é bem bem legal, sugestivo. Eu vou contar, amiga, tudo bem? Vai. Foi Começa assim, com a Letícia, ela já atende, né, há muito tempo. Nós somos amigas há mais de 20 anos, nós já trabalhamos juntas em um colégio, estudamos na faculdade na mesma época. E essa amizade, né, vem ao longo dos anos e a gente tem uma confiabilidade muito grande uma com a outra, afinidade no jeito de fazer o trabalho. E aí a Lê já atendia, né, os consultórios antes e aí me chamou para essa aventura. Falou, amiga, vamos abrir o nosso espaço pra gente fazer e tudo. Aí eu fiquei assim, mas será? Aí eu fiz uma brincadeira com ela. Eu falei assim, então tá bom, só se for chamar rolê. Rô de Rose, Lê de Letícia. Aí ela falou, o quê? Mas será? Não sei. Aí naquele mesmo dia, eu acho, né? Ela foi numa festa e tinha um copo que ela foi tomar alguma coisa e tava segura o rolê. Aí ela me mandou a foto. Tem que ser. Será um sinal? Aí eu falei, aí a gente resolveu, então, vai ser espaço rolê. Aí a gente conseguiu, montou o espaço, nós fomos comprar as coisas, parecia que a gente estava montando a nossa casa, né? E aí foi assim que surgiu, então, o Espaço Rolê, que é um espaço multidisciplinar, que a gente atende crianças, adolescentes, jovens, né? E as famílias, para poder pensar num jeito diferente. Que aí a criança você já quebra um pouco na partida, né? Na pessoa. Sim. Eu não vou num consultório psicopedagógico, eu não vou ter uma consulta com a neuropsicopedagoga, não. Eu vou no rolê. Então você já quebra um pouco Muito esse legal. estigma e essa coisa, a criança já se sente mais leve de estar num espaço onde ela vai ser bem cuidada. É esse o E no sentido. todo, né? Porque, na verdade, enfim, né? Antes de chamar a Rose para essa empreitada aí, essa aventura nossa, pelos lugares pelos quais eu passei, era tudo muito compartimentado. Então, a fono só cuidava de um pedaço, a psicopedagoga de outro, a neuro de outro. E, na verdade, o que a gente quer não é isso. Né? A criança não é um pedaço em cada lugar. Tem A que ser criança é integrativo, uma só. Né? Por isso que a gente chama, né? O nosso é o rolê Espaço de Aprendizagens Integradas. Porque a criança é um ser aprendente integral.
né? Então, não é só o pedaço da fono, só o pedaço da neuro, só o pedaço disso ou daquilo. É o todo, né? Então, a ideia e a concepção desse espaço, desse projeto, é que a gente tenha uma visão muito mais ampla do que o que é pedagógico, o que é psicopedagógico, o que é neuro, né, funcional, porque, na verdade, atrás daquele diagnóstico, daquele CID, enfim, daquela avaliação, tem um ser humano, né, que geralmente chega para a gente com a autoconfiança lá no pé, porque quando a família decide procurar uma avaliação, né, seja ela neuropsicopedagógica ou psicopedagógica, enfim, a criança já passou por um histórico escolar e o que ele tem de notícia sobre si é de que ele é um fracasso, né? Então, quando ele chega para nós e a gente vai corroborar com isso, não vai funcionar. Então, o que a gente sempre tem o olhar, né, para aquilo que falta, né? Porque, claro, a gente tem que ter esse olhar até para poder guiar o nosso trabalho, mas a gente também põe muito foco naquilo que ele já tem. Então, a gente parte dessa aprendizagem que ele já tem para buscar os caminhos possíveis naquilo que falta, né? E falando um pouquinho da história de vocês duas, vocês uniram os propósitos, tá? Certo? Mas cada uma tem uma característica e tem uma linha de trabalho. Como que as pessoas conseguem entender o que cada uma faz lá dentro do projeto? Acho que chegando, né? Quando a pessoa chega com a demanda e aí explica, a gente consegue entender como a gente pode ajudar. Então, por exemplo, eu sou muito mais na parte comportamental, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho algumas especializações que me habilitam a ajudar as pessoas nesse sentido. Então, igual quando a Lê traz a questão da autoconfiança mexida. Então, a gente está mexendo numa estrutura comportamental, que quando a gente olha para isso, a gente acaba ajudando o pedagógico e a aprendizagem em si, né? Então, a gente assim, acaba alinhando tudo. Então, quando as famílias chegam até mim, por exemplo, uma criança está com uma dificuldade de escrita. Então, a minha cabeça e o meu olhar, eu não olho para o pedagógico, é muito automático. Eu olho o que está por trás desse sentimento, dessa emoção dessa criança, que faz com que ela não consiga realizar essa produção. Então, eu trago os pais para perto, também fazendo esse alinhamento comportamental, de ajuste de várias questões, né, dentro dessa parte de autoconhecimento, que acaba depois ajudando essa criança a desenvolver aquilo que ela precisa. Então, quando vem para mim, eu não foco nessa questão principal. Eu trago o que está por trás e aí eu vou ajustando até chegar nisso daí. Né? Então, eu acho que é isso que deu muito legal assim, no nosso casamento, do rolê, por conta dessa visão. E aí a gente troca bastante. Então, quando eu preciso... a gente até divide, né, a criança. Então, a Rose vem numa ponta, fortalecendo, e eu venho na outra, dando ali a parte mais técnica do processo de leitura e de escrita, por exemplo. Né? Então, primeiro ele se sente potente, e aí eu vou dando aqui, né, na outra ponta, as técnicas para. Né? Então, quando a gente... E eu fico, né, na verdade, com essa parte que é um pouco mais técnica. Então, dos distúrbios, dos transtornos, quais são os manejos neurofuncionais, que tipo de estimulação de memória, de atenção a gente tem que fazer, que tipo de estratégias para uma dislexia, para uma descalculia, uma disgrafia. Então, o que é mais técnico do fazer fica comigo, mas não por isso é mais chato. Na verdade, é uma questão mesmo de fazer o trabalho, né, acontecer ali, movimentando outras áreas, né, neurofuncionais que não estão necessariamente relacionadas com emoção e com o comportamento, que aqui a área da Rose. E a gente tem um grande desafio nesse contexto, que é assim, ter a escola como nossa aliada nesse processo. Parceria. Então, é um outro desafio que a gente tem, porque nem todas as instituições, ela tem esse coração aberto para que a gente possa entrar e falar, olha, a gente percebeu isso ou aquilo, seria bacana se vocês tivessem essa parceria desta maneira. Então, às vezes, a gente ser ouvido nas instituições é um desafio que a gente tem também, porque a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Então, quando a gente recebe a criança, a gente tem que pensar como é o contexto familiar dessa criança, como é o contexto educacional dessa criança, qual é a cultura desse lugar que ela frequenta. Então, são muitas nuances que fazem com que a produção dela seja diferente. Agora, o fato da produção ser diferente não quer dizer que ela tenha um problema.
Isso que a gente... Aí vem a história da inclusão, né? Porque é diferente, então tá com problema? Não, a gente tem que saber fazer essa leitura dessa diferença, entendendo essa criança. Poxa, a produção dela é assim. E não precisa ser do jeito que eu pensei como sendo formal, que muitas escolas, infelizmente, ainda hoje, 2024... tem essa questão de querer colocar Engessada, no mesmo né? lugar, Sim. só porque, assim, então tem 6 anos, tem que funcionar dessa forma. Tem 7 anos, tem que funcionar dessa forma. E não é assim. E a expectativa do aprendizado, né? É. Até daqui no final do bimestre tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que reconhecer aquelas palavras. E como os pais ficam ansiosos, e também os pais, assim, eles não sabem essa questão dessa parte pedagógica. Então, o que eles entendem? A escola falou que o meu filho tem um problema. Então, O grupo de WhatsApp já diz. já Meu filho diz. tá lendo, o irmão dele já... Então, assim, Sim. né? Já E tem aí uma eles comparação. vão fantasiando. Então, eles chegam muitas vezes pra gente super desesperados, né? Querendo uma que a gente solução, coloque duas coisas, né? Que eu tava até comentando com ele um pouco antes da gente entrar aqui. A gente tem sempre um boom de atendimentos e de demandas no final do ano, porque as famílias estão muito desesperadas, né? Atrás de um diagnóstico, de uma solução, e as coisas não são assim, né? Então, a gente tem ali, por um lado, a família, e a gente acolhe, escuta, encaminha né? E organiza um pouco esse processo, né? Por outro lado, a gente tem aqui a escola, então são sempre as 3 pontas, né? E de que forma a gente vai acolher essa família que já chega desesperada e que ela entenda que, por mais que ela tenha 2 filhos, um não vai ser igual ao outro nunca, né? O processo é individual. Hoje em dia, a gente tem visto uma dificuldade muito maior do que há 5, 10 anos atrás de encaixar as crianças no modelo. Isso é totalmente disfuncional, porque as crianças não estão se encaixando mais em modelo nenhum. E aí, o desafio para o professor, né? O desafio para a família, enfim. Então, quando as famílias chegam, né, Rose, com essa demanda, assim, de desespero, porque viram, né? Ou no grupo de WhatsApp, porque foram numa reunião. E aí, tá pontuado aquilo que ela não sabe. Mas né? como que uma dúvida que surgiu? Como que as famílias chegam até vocês? É por indicação de algum outro profissional ou elas acharam vocês pela internet e falaram, acho que meu filho se encaixa nisso aqui, eu preciso levá-lo? Qual que é o caminho mais natural? A gente tem várias formas de chegar, né? Qual que é o principal que vocês julgam que é a trilha que mais se encaixa nessa chegada até Tem vocês? algumas frentes. Então, assim, a gente tem algumas escolas que nos encaminham as crianças para avaliação, porque conhecem o nosso trabalho, porque conhecem a gente como profissionais, né? E sabem da seriedade do trabalho que a gente faz. Tem alguns médicos, então, neurologistas pediátricos, enfim, que encaminham as crianças com algum tipo de transtorno para que a gente possa fazer a reabilitação. Tem um Instagram, né, que é uma vitrine nossa, mas a gente também tem lá, né, conteúdos para os pais, conteúdos para os professores. A gente vai dando algumas dicas, assim, que às vezes não... Para quem recebe, né, vai pensar, nossa, mas que besteira isso. Mas para a criança é muito significativo. Então, a gente, né, depois coloca aí para vocês o arroba do Espaço Rolê. Mas as pessoas chegam por nós através desses canais, assim, basicamente. E acaba tendo as indicações das pessoas que já passaram pelo rolê. Famílias, E aí, nesse bate-papo, numa festinha, num encontro, no condomínio, e conversando sobre os filhos, nossa, vai lá nesse lugar, porque ajudou meu filho, me ajudou a pensar diferente. Então, tem esse boca a boca também, que é muito forte. Eu atendi uma criança e a mãe comentou comigo outro dia, a gente se encontrou, ela falou, já falei para uma amiga minha, liga para ler, que você não sabe o que é, mas ela vai te dizer o que ela vai descobrir, né? Porque às vezes a família fica muito agoniada e vai ouvindo muitas coisas de muitos lugares, fantasiando um zilhão de coisas, e às vezes é tão simples. Sim. Às vezes é só organizar a rotina. Sim. Às vezes é só colocar para dormir cedo. Nem tudo tem que ter diagnóstico de algum... Nem tudo tem CID. Né? É isso que a gente estava conversando. Eu conversei com uma outra profissional, pedagoga também, que ela tem uma frente de trabalho justamente sobre isso, né? Nem tudo é um distúrbio, nem tudo é um transtorno. Às vezes a criança só está com uma dificuldade pontual, ou ela não está se adequando, ou se equiparando ao irmão, que o pai julga que deveria estar na mesma linha, né, de aprendizagem. Então, tem várias nuances, né, dentro desse processo. Ou não casou com a metodologia da escola, porque às vezes acontece de não rolar. Às vezes acontece da criança estar no período errado.
Então, é uma criança que gosta de... Tem um estilo, sei lá, que gosta de dormir mais. E aí, é arrancada da cama às 6 horas da manhã. Não vai render. Não vai render, né? O próprio funcionamento do organismo dela já é um pouco diferente. Às vezes, está passando ali por alguma situação emocional dentro de casa, a perda de um parente, a perda de um cachorro, a perda de um gato, separação dos pais, né? Um amigo, sei lá, muito próximo que foi morar distante. Então, tudo isso é um fator que interfere na aprendizagem. A gente acha que não, mas interfere, assim, absurdamente. Basta a gente pensar, né, em alguma perda que a gente teve, como a gente ficou devastado. Porque com a criança seria diferente. Sim. Né? Ô, Dani, você como coordenador, você já trabalha com Fundamental há bastante tempo, né? Sim. O que você mais vê nesse universo entre os pais trazerem uma demanda e vocês identificarem outra? O mais importante e que tem sido um desafio é fazer com que o pai tenha esse olhar voltado para a criança. Porque a escola muitas vezes identifica que existe alguma defasagem, mas o pai fica ou na negativa, realmente muito negativa, de meu filho não tem nada, ou vem essa preocupação e começa a comparar com os outros amigos da sala. Então, o grupo do WhatsApp pega fogo. Literalmente, o grupo de pais. Olha, meu filho fez isso e entendeu dessa forma. O meu filho ainda não entendeu, porque o amiguinho já sabe ler tal palavra, já sabe escrever a frase completa, porque a ortografia está perfeita e do meu filho não. Então, existe muito essa comparação e essa cobrança em torno dessa criança. E, às vezes, você precisa começar pelas bordinhas, pelo lado afetivo, de entender se realmente existe um problema familiar, se existe alguma coisa no contexto escolar que está incomodando aquela criança, ela mesmo se cobrando, se comparando. Então, isso tem sido o maior desafio, né? Até por conta de que ainda existe muito resquício da pandemia. Sim. Então, vamos imaginar que as crianças de 5º ano hoje passaram aí um processo de alfabetização casa, na pandemia. Então, existe uma confusão de entender o que a criança, de fato, tem de dificuldade. E é o que estamos tentando resolver, né? Capacitando professores, buscando alternativas, pensar fora da caixa, para entender e conseguir atingir, de conseguir alcançar essa criança de alguma forma e ajudá-la nas dificuldades. E acolher o pai. Sim. Porque imagino me colocando, não sou mãe ainda, mas eu me coloco um pouco no lugar dos pais e eu imagino que deva ser também uma confusão na cabeça deles, né? De não saber o que está acontecendo, o que é verdade, o que não é, o que realmente é esperado, o que não é. E ali se formam várias hipóteses na cabeça desse pai e ele fica perdido. Então, óbvio, a escola vai encaminhar, vai tentar chamar para uma conversa, encaminhar para pessoas que sejam capacitadas para entender, né? Fazer uma avaliação mais completa dessa criança. E como que vocês acreditam que essa escuta ativa dos pais, ela contribui para a criança? Em que momento que isso acaba interferindo negativamente? Se o pai, como ela falou, nega por bastante tempo, né, que o filho necessita de algum cuidado, de alguma atenção especial, como que isso impacta, né, no trabalho de vocês? Acho que a negligência dos pais, ela acaba fazendo com que o problema se torne maior, né? É nesse sentido. Porque olhar para um problema, entre aspas, às vezes traz constrangimento na roda de pais, na festinha. Exato. E tal. Então, as pessoas ficam querendo se comparar o tempo todo com as pessoas. O tempo todo. Isso, e tem um pouco isso. E esse ato de comparação é algo que é milenar nos seres humanos. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, hoje, em tempos de rede social, é isso o tempo todo. Só que aquela vitrine que você está vendo, nem sempre é real. Então, os pais, eles precisam aprender a não se comparar. A gente aprende a ser pai e mãe sendo, né? E é no desafio que a gente vai construindo. Então, você entender o seu filho como um ser humano que é diferente dos outros, né? Que tem um perfil comportamental diferente, ele tem valores diferentes, ele tem nuances diferentes, ele tem qualidades diferentes também. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo padrão. Então, o pai, quando ele consegue ampliar esse jeito de ver, ele agrega muito valor para os filhos, né? Então, assim, tá tudo bem se meu filho não vai ler agora,
ele vai ler o ano que vem e eu não vou ficar preocupado, porque ele tem essa e essa habilidade, né? Então, eu atendi uma criança faz uns 2 anos que a mãe estava quase já, nossa, arrancando os cabelos, estava desesperada, porque ela muito preocupada, porque assim, o que eu estou fazendo de errado? O pai às vezes se culpa. O que eu estou fazendo de errado? Gente, eu dou tudo, assim, eu sento com ele, eu faço a lição, eu organizo e ele não vai. Aí veio fazer a avaliação comigo e eu fui conhecer a escola. Assim, já achei o problema. A incompatibilidade fortíssima. É uma criança totalmente criativa, sabe? Super inovadora, aberta, numa escola que queria colocar sentada assim, engessada, e ela não tinha incentivo para avançar, né? E quando eu assisti a aula, eu fiquei chocada quando eu entrei na escola, de ver, em pleno 2022, na época, né? Uma escola que se comporta daquela forma. Então, a professora colocava ele colado assim na mesa, porque tinha que vigiar ele, porque ele dava problema, ele dava trabalho. Então, assim, ele era exposto diante da sala, Ele né? se fechou, então. E aí na são verdade, coisas ele causava difíceis, um pouco, exato. né? Ele falava, ele era- então peraí que eu vou botar pra quebrar Vou botar agora, pra né? quebrar, exatamente. Ah, Então, foi o assim, contrário. foi o contrário. Aí ele foi assim, deixa, eu tô com poder agora, né? E outra coisa que era falado também, essa coisa da comparação que eu volto a falar. Olha, tá vendo? Tá vendo? Olha lá o que seu amigo já fez direitinho a lição e você não fez. Então, assim, essa coisa, a gente como adulto, a gente se compara o tempo todo. Eu duvido uma pessoa que vai falar pra mim, vai falar assim, não, eu não comparo com ninguém, compara sim. Só que a gente tem que aprender a nos comparar com a gente. Então, quem eu era ontem e quem eu sou hoje tá melhor ou tá pior? Isso, ok. E os pais, eles, às vezes, no não saber, né? É o que eu falei, a gente aprende a ser pai sendo, ele acaba pisando um pouco na bola nesse sentido. Ao comparar, ele negligencia. Ele falou, pra que eu vou levar pro psicopedagogo? Aí todo mundo vai falar que meu filho tá com problema? Não vou. Não vou. E Né? tem um outro canto também, né? Tem o da comparação e o da vergonha, mas tem o da superproteção. Que a gente vai para um outro lado dessa história toda da negligência, né? Então, assim, muitas vezes, quando os pais chegam na escola para que a gente possa conversar e expor, né? Porque eu penso que o educador que está ali com aquela criança o tempo inteiro, ele tem subsídios para dizer, olha, a gente tem feito assim, a gente tem feito assado, a gente tem tentado desse jeito, mas verdadeiramente fazendo, né? Sim. Porque hoje a gente tem todos os transtornos, todas as DIS, né? Dislexia, descalculia, disgrafia, dispedagogia, né? Porque isso é um problema também, né? Não encontrar formas de acessar aquela criança é um problema. Então, quando a escola faz todo um esforço e todo um movimento, diz para a família, olha, a gente foi por esse caminho, a gente foi por aquele, a gente tentou assim, a gente tentou assado, a gente mesmo assim não viu que avançou, porque tem o lado da escola também, né? Não dá para a gente terceirizar tudo. Eu sou educadora, eu estou dentro de escola. Não dá para a gente terceirizar tudo para um profissional externo. A escola tem um trabalho, né? É ela que promove a aprendizagem. A gente trabalha com as habilidades que são muito preditoras, né? A gente não trabalha com conteúdos, por exemplo. Então, quando a escola chama a família e vai contando todas as estratégias que já usou, a família, a primeira reação da família é não, isso só acontece aqui. Aí você fala, gente, coisa esquizofrênica, né? Porque a criança é uma só, como é que isso acontece aqui? Aí a gente vai comendo ali pelas beiradas. Mas me explica como é, então, para fazer a lição de casa. Me explica não sei o quê. E aí a gente vai mostrando para a família que não é só na escola que isso acontece. Que isso acontece em outros ambientes também. Então, eu faço um apelo, assim, gigante para as famílias e para os educadores, né? Eu acho que tenho certeza, uma avaliação e uma conversa muito franca, falando sobre aquilo que de fato foi feito, né? E de que os avanços não foram na medida do esforço, eu peço que as famílias ouçam, porque a escola está pedindo ajuda. E o espaço psicopedagógico, o espaço de trabalhar com habilidades preditoras, não é obrigação da escola. É de um espaço controlado, é um espaço individual, que é o espaço psicopedagógico, o espaço de aprender, é o que a gente faz lá. Então, não dá para a gente trazer consultório para dentro da sala de aula e não dá para a gente levar a sala de aula para dentro do consultório. São espaços totalmente diferentes, com trabalho totalmente diferentes. Então, a negligência vem desse outro canto também, né? No sentido de querer proteger e de querer tirar, parece que é um perigo, né? Você dizer para a criança, olha, a gente precisa avaliar, parece que é um perigo, é um dragão que vem, taca fogo na criança. E não é isso, né? A gente quer que ela não arraste
dessa dificuldade. Né? Porque vem um monte de traumas e consequências, né, conforme vai passando o tempo, né? E nos bastidores nós conversamos também, você trouxe um dado que eu desconhecia sobre o autismo, né? Você falou que tem uma ascensão aí, né, nos casos. Você quer falar um pouquinho sobre? Tem. A gente tem acompanhado um pouco as pesquisas, né, de neurofuncionamento e tem aí uma perspectiva de que nos próximos anos a gente tenha um aluno autista para cada 5 alunos não diagnosticados, né? Então, é um número crescente. Então, Porque tem um motivo? Tem muitas frentes ainda, a gente não tem assim, tem gente que fala que é sobre alimento, consumo de BPA dos plásticos, alteração dessas questões mesmo de modulação do gene, enfim, tem de tudo um pouco, né? Tem de tudo um pouco e não tem nada muito fechado. Fato é que está crescendo. Né? E aí as pessoas falam, mas está crescendo porque tem diagnóstico, está crescendo porque não era visto. Não, está crescendo porque está crescendo. Né? A gente tem aí uma transformação, né, na parte neurofuncional, principalmente nos neurônios que fazem essa conexão com o outro, que é o que muitas vezes é uma dificuldade no aluno que é TEA. Né? Então, e a gente vai precisar tomar muito cuidado com algumas coisas. Então, muitas vezes, a gente recebe lá crianças com diagnóstico de TEA, e a hora que você olha, você fala, não, peraí, tem um negócio esquisito. Né? Porque para fechar um diagnóstico desse, tem que ter uma avaliação muito ponderada, né? Porque isso vira um rótulo em cima da criança. Para o pai, para a criança, para a escola. Então, quando a gente põe um CID, né, quando uma profissional faz uma avaliação e coloca lá uma hipótese diagnóstica, isso é muito sério. Então, chega para a gente casos em que a gente olha que você fala, chega até a ser antiética a nossa postura de duvidar do relatório que veio. E aí, a hora que a gente vai perguntar para a família como foi, foram 3 encontros, foram 2 encontros. Como é que em 100 minutos, 120 minutos, você diagnostica uma criança com TEA? Hoje a gente tem crianças que brincam menos, então tem um comprometimento motor importante. A gente tem crianças que se comunicam menos, então a gente tem um comprometimento de linguagem, de fala, que está aí, está no mundo. Né? A gente tem aí um comprometimento intelectual, muitas vezes. A gente observa hoje que o cérebro das crianças ele é menor do que das crianças há 10 anos atrás, por conta do uso da tecnologia. A própria massa encefálica, assim, ela reduziu. Então, a gente pode dizer que é uma geração que está emburrecendo. Né? E por quê? Porque está tudo ali, porque não muito tem fácil. Atividade neurofuncional. Não tem, não existe. Então, está ali, está posto. E aí, a gente, muitas vezes, tem crianças em que não se conversa em casa. A Rose estava até falando de uma criança ali, Rose, um possível mutismo seletivo, mas a gente também não sabe se é. Então, como é que você faz um diagnóstico sério desse, né? Em pouco tempo. Então, há que se ter muito cuidado, né? Tanto a escola, quanto os pais, quanto os profissionais. Por isso esse olhar, né, amplo, né, de multidisciplinar é muito importante, né? Eu circulo muito pela área da saúde também, que eu faço atendimentos para pacientes com patologias crônicas, e uma vez eu estava conversando com um amigo, que ele é obstetra, né? Ele estava numa palestra, eu estava ajudando ele numa estruturação de aula, e surgiu ali naquela convenção de médicos de obstetrícia, porque eles estavam defendendo a ideia do parto humanizado, surgiu um fator super curioso que tem a ver com essa coisa do autismo. Eles estavam falando o seguinte, quando a mulher ela dá à luz de maneira natural, e se sabe que o hormônio do amor é a ocitocina, ela tem uma liberação de ocitocina, e na gestação e no parto, isso acontece. E aí, tinham estudos lá, e assim, eu tentei buscar, mas eu não entrei a fundo nisso, de que estavam usando a ocitocina sintética para tratamento de autismo. Aí veio a questão, por que será que está precisando o hormônio do amor para tratar o autismo? É tão primário, né? Fica uma coisa para se pensar. Entendeu? Como está a afetividade? Aí, vamos lá, mamães não se sentam aquela coisa, a culpa é minha que meu filho é autista. Não é isso que eu estou falando. Como fica a questão da relação mãe-bebê quando o bebê está aqui? Né? Que amor foi dado para ele? O quanto ele foi acolhido? O quanto ele foi desejado? Como foi o processo
todo da gestação e de parto. Não estou aqui defendendo, tem que ser parto natural ou não. Mesmo numa cesárea, ela pode ser um parto humanizado por meio de uma cesariana. Então, onde será que houve aí o break ou a fratura desse amor para ser necessário... A insuficiência dele, né? A insuficiência dele, para ser necessário ele chegar de maneira sintética para tratar essa questão do autismo. Aí fica uma questão. Eu fiquei bem com a pulga atrás da orelha quando eles falaram sobre isso, né? Então, eu falei assim, meu Deus, fiquei, né? Interessante. É muito interessante. Não tinha essa informação. É. Tá vendo? Toda a gente aprende um pouco, né? Sobre, né? E o autista tem uma dificuldade, né? No relacionamento, Sim, na afetividade, no reconhecimento da emoção do outro, da sua própria emoção. E uma né? coisa que, conversando com uma mãe de autista esse final de semana, sem querer, né? Os assuntos cruzaram, e ela falou que a maior dificuldade do autista é que ele leva muito do sentido literal das coisas, né? Então, acho que até por conta da emoção, para eles também é difícil, né? Eles terem essa empatia. Como que a escola, por exemplo, pode tratar nesse caso para ser um facilitador do trabalho de vocês? Porque eu sou professor, né? Agora estou afastado um pouquinho por outras questões de trabalho, mas até quando eu lecionava, pelo pouco tempo que nós temos em sala, não dá para, né, tratar individualmente, cada uma a gente identifica. Ali tá diferente, alguma coisa aconteceu. Eu acho que é calibrar bem esse olhar, sabe? Essa troca, sabe? É E não ser calibrar o invasivo olhar. também, né? É calibrar o olhar. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele costumava levar um paninho, tipo uma fraldinha. Ele está no 4º ano, né? Quando ele pegava a fraldinha, a gente sacou que alguma coisa estava desconfortável. Ele não falava porque ele é um TEA não verbal, né? A gente sacou que não estava ficando bom. Então, assim, ou era a pressão, ou era a quantidade, ou era o ruído na sala de aula. Então, a gente também foi experimentando, porque não tem receita, né? A gente foi experimentando o que era, até que a gente descobriu que esse movimento de pressão que às vezes fica na sala de aula, vamos, gente, vamos, já acabou, fulano, vem cá, parará. Aquilo para ele era um estopim, né? Para ele ter ali uma crise nervosa e, enfim, né, ter um comportamento mais disruptivo. E aí a gente foi entendendo isso, a gente foi manejando fazer de um outro jeito, até que ele reduziu a quantidade de tiradas dessa fraldinha da mochila e hoje ele não traz mais. Mas, assim, é uma coisa totalmente experimental. Ninguém chegou e me falou, Letícia, olha, a fraldinha é um sinal, tá? Não, teve um caso, o Vitor, que não está aqui hoje, mas ele relatou que um ano e pouco atrás, um aluno, ele tinha autista, né? E ele se incomodava com a caneta marca-texto amarela em certas frases, em certas partes do texto, ele realmente entrava em desespero. Então, assim, a sensibilidade de saber, e ele tinha uma relação com esse aluno, o aluno falou, mas pode ser que alguma coisa incomode ali no processo, sim, que vai estar ali todo dia, né, fazendo parte da rotina, e que se não tiver essa troca, o aluno vai ficar incomodado, não vai aprender, porque vai ficar focado naquela questão específica, né? E vai deixar de aprender o restante. Então, é muito sensível, né, quando a gente fala, né, principalmente do autismo, né, porque são vários graus, né? Cada um tem uma característica. E dentro de um ambiente escolar, que a gente tem que ser, né, dinâmico, às vezes não tem prático. Por isso a parceria é tão importante, né, do espaço com a escola. Porque às vezes o professor ele tem 45 minutos de uma aula, então é pouco para você pegar esses detalhezinhos, ter esse olhar mais voltado para o aluno, porque você tem 20, às vezes 30 alunos dentro de sala de aula. E temos também a questão dos alunos com esse aluno, né? Sim. Preconceito, às vezes tem, né, uma perseguição que é natural da idade que eles, né? Se provoquem um pouco, né? E o autista, geralmente, ele não tem manejo para resposta. Então, ou ele se cala e se fecha, ou ele tem um comportamento disruptivo e bate. Né? Então, é muito difícil a gente ter, assim, uma criança com essa dificuldade toda que consiga se posicionar. Né? Claro que uma criança que passa por terapias, né, que é observado, que é acolhido, que tem ali na escola um espaço também de aprendizagem, tem, enfim, profissionais do lado de fora, ele vai aprendendo a como fazer. Né? Eu estava lendo um livro que dizia assim, né, que a aprendizagem é vital. A gente nasce aprendendo. Então, assim, ela não tem fim. Né? Ela não tem fim. Então, quando a gente pensa dessa perspectiva, você fala, nossa, tudo é aprendível, né? Tudo dá pra gente aprender.
E é um desafio para as escolas, né? Como você trouxe esse dado de cada vez teremos mais, as escolas vão ter que se adaptar, né? Os professores vão ter que estudar, entender como cuidar, pelo menos minimamente, né, dos principais, né, tipos e os desafios vão ser inúmeros, né? Acho que o professor também vai ser uma moeda de troca, né? Vai poder alimentar vocês com outras situações do dia a dia. E nesse sentido dos educadores, eu tenho uma visão assim, que às vezes ele é muito cobrado, né, de ter que saber dessas coisas. Eu acho que assim, ele não tem que saber dessas coisas, assim, no detalhe, né? Eu acho que ele tem que, acho que uma coisa até que você trouxe aqui, dele ter essa leitura, né, de sala, e ele também não tem que se sentir constrangido de falar, eu não sei lidar com isso, eu não sei quais são os indícios que me falam que essa criança pode ter o autismo, ou a dislexia, ou qualquer outra coisa. Mas ele precisa ter um olhar de uma percepção ampla do tipo assim, poxa, eu acho que essa criança está precisando de ajuda. Ela está precisando de um cuidado a mais, que se a gente conseguir somar forças, né? E o fato dela encaminhar não é que o educador é incompetente, mas eu acho que está na hora de somar forças. Ele foi tão sensível que ele observou. Para potencializar Existe o algo cuidado sobre essa criança. Porque eu penso que educar, né, assim, você cuidar dessa coisa de aprendizagem é exatamente isso. É você cuidar, pensar no bem-estar dessa pessoa. Então, o quão desconfortável ela está se sentindo em sala de aula, a ponto ela não estar correspondendo àquilo que está sendo esperado pelos educadores. Então, é desenvolver esse olhar, né? E não ficar desesperado entrando em um monte de livro e curso e não sei o quê. Eu quero saber como que funciona o autismo, a dislexia. Não, se especializa em gente. Primeiro, antes de tudo, somos pessoas. E pessoas têm várias nuances diferentes. A gente tem valores diferentes que conduzem o nosso jeito de ser, né? A gente tem coisas que dão entraves pra gente. As emoções que às vezes, né, se embolam. Então, a gente tem que ter essa leitura. Tem alguma coisa ali que precisa ser vista com mais amor, né? E aí, sim, vem as parcerias. Eu acho que a parceria agora, no momento, é um médico, não, é um consultório psicopedagógico, né? Ou é chamar a mãe. Teve uma criança uma vez que eu indiquei, sabe qual foi a minha receita? Falei com o pai, dá pra você sair pra ir ao cinema sozinho com seu filho? Foi incrível, assim. E aí você fala assim, nossa, mas... Tão básico. Que isso, né? Elementar, não quero Não vai falar nada, mas elabora. Não, vai ao cinema com seu filho. Às vezes é mais simples do que Foi a gente incrível. imagina. Tira um tempo para brincar, para verdadeiramente estar junto, né? Porque essa coisa das telas, a gente tem visto o efeito devastador. É isso Cada que um no seu mundo, sem socialização nenhuma, sem estímulo externo nenhum. Porque antes as brincadeiras eram todas fora de casa, né? Era correr, jogar bola, brincar de pique-esconde, ter a socialização. Agora hoje, você tá com a pessoa do seu lado, no sofá, conversando pelo celular. Imagina o quanto isso impacta no desenvolvimento da criança. É isso que eu ia perguntar para vocês. Tem algum estudo, algum impacto pro autista ou alguma outra situação onde a tecnologia ela impacta negativamente, se ela usa por tanto de tempo, até para os pais, né, poderem ter um parâmetro, se eles estão nessa dúvida, se procuram uma pessoa especializada. Como que a tecnologia lá impacta? Na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda no máximo 2 horas para crianças que têm mais de 7 anos de idade. Com supervisão. 100 e a partir de 7, 2 horas. O que a gente vê hoje é que elas ficam muito mais tempo do que isso. E desde muito pequenas, né? É claro que a gente não está aqui demonizando a tecnologia. Claro, afinal de contas, elas são aliadas incríveis em várias questões, né? Hoje a gente passou aí pela pandemia e viu o quanto a gente podia ter avançado enquanto escola e que a gente não avançou. O quanto surgiu de curso online depois da pandemia, conectando a gente com vários lugares do mundo que oferecem curso e a gente muitas vezes tinha que fazer o investimento, passagem aérea, mais curso, mais hotel, mais não sei o quê, né? E hoje a gente não precisa mais. Então, acho que democratizou absurdamente o ensino e as informações. Mas, por outro lado, a preocupação é no consumo passivo. Porque quando a criança está, né, a criança ou o jovem, ou a gente, né, quando a gente está nesse momento de consumo, o nosso cérebro está produzindo a dopamina, né, e a serotonina, que são os hormônios de prazer e de recompensa rápida. Porque abre uma tela, abre outra, clica aqui, vai ali, olha. E aí a criança começa a ficar viciada nessa estimulação hormonal. Então, assim, claro que uma professora lá na frente da sala de aula, nossa,
que chata. Por quê? Porque ela não tem pop-up, porque ela não tem música, porque ela não... Ela não pula, né? Ela não pula. Você não pode... Você não pode tirar ela da página, né? Então, assim, o que a gente vê hoje é uma quantidade muito maior de doença mental, né, associada ao uso de tecnologia. Depressões, né, transtornos alimentares, questões motoras, né, crianças extremamente irritadas. A gente, às vezes, tem criança que a gente fala para a mãe, olha, você vai tirar o celular e segura. Porque quando a gente observa, né, imagens de ressonância funcional, a gente percebe que as áreas do cérebro que são ativadas, né, pelo prazer e pela dopamina, enfim, para quem está no celular, para quem usa droga, qualquer tipo de droga, é a mesma área. Então, a gente hoje está se tratando de um vício. Né? A gente hoje está com crianças viciadas e está tudo bem. Não tá. Você não deixaria seu filho fumar vários cigarros de maconha. Nem usar crack, nem cocaína. Mas você deixa ele passar 4, 5 horas no celular. Uma reportagem que fala assim, que é a cocaína do século. Né? É forte. É forte. É forte. É perigoso. É forte. Eu já vi crianças em abstinência de São celular. os mesmos sintomas de um drogado. E fica alucinado. Eu vi esse final de semana. Que Tem o pai criança tirou que na fica pizzaria, com... a criança começou... Acho que tinha uns 7 anos. Começou a gritar no meio da Se joga pizzaria. no Tem chão. crianças que Também já apresentam presenciei. mudança de apetite, então comem mais, comem menos. Tem criança que fica com sudorese. Tem criança que tem dores de cabeça. Os transtornos de humor. Então, se você colocá-la, né, numa clínica de reabilitação para, né, questão de tecnologia e uma pessoa que faz uso de droga, os sintomas de desintoxicação são exatamente os mesmos. Agora, o que não dá é para as famílias tirarem, e aí a criança vai gritar, vai berrar, e o adulto não segurar a onda. Porque a gente também tem sentido, né, Rose, a falta do adulto nessas relações. Porque o adulto também está envolvido nesse vício. Né? Como é que ele vai tirar uma coisa E que aí, ele tá viciado de exato, dentro? Hoje É a difícil. gente vive uma pandemia emocional. A gente teve uma pandemia aí, né? De uma questão de saúde. A gente vive uma pandemia emocional. E isso está muito sério. Porque a emoção, ela é a base de tudo. Então, ela desencadeia diagnósticos, né? Então, ela te traz problemas, assim... Aos borbotões. Vários. Então, a gente tem que cuidar. Então, quando a criança vê... o pai não pode usar celular. Mas você tá também, né? Teve uma vez um desenho que eu fiz para uma criança... que a gente pede para as crianças colocarem assim, o que as pessoas da sua família fazem bem. Aí desenhou a mãe com o celular. Minha mãe sabe muito bem o Instagram e o WhatsApp. Oh, meu Deus. E vai falar o quê? São as referências, né? Então, a gente precisa cuidar. Mas não é um negócio simples, sabe? E um dos princípios que a gente tem na questão até do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, é o não julgamento. Isso é um princípio muito forte. Então, a gente tenta cuidar sem julgar, né? Nesse sentido. Como é que você quer que seu filho faça ou você não faz? Não é assim. É você trazer a percepção, né? Como que é o teu hábito? O que talvez você pudesse melhorar para que você, né, seja realmente referência para o seu filho? Você quer deixar um legado? Você quer deixar, assim, referências bacanas para o seu filho ter uma vida com uma conduta melhor, com mais saúde? Então, o que você acha que você pode... Então, é trazer que o pai tem que ser a referência. Vou dar um exemplo. Eu fui pro interior esse final de semana. Eu me senti horrível, porque parecia que as pessoas estavam, sabe, em câmera lenta. Slow motion. Aí eu falei, gente, ou eu tô muito errado, Tô muito ou acelerado. alguma coisa tá acontecendo, que eu tava desesperado, eu não via a hora de ir embora. Aí você imagina, né? A gente tá nesse fluxo louco, pra gente é o normal, que não é. Sim. E imagina para uma criança, nós somos adultos, a gente sabe o que é certo e errado, imagina para uma criança que não tem esse parâmetro, né? E eu vi um estudo também falando que as pessoas estão viciadas em ouvir o WhatsApp naquela velocidade 2, como o condicionamento do cérebro já está afetando outras questões emocionais, físicas, porque você está sempre acelerado, então você não tem mais paciência com as coisas, então você começa a se cobrar e acaba dando outras questões físicas, enfim, emocionais. É um assunto bem complexo, né? Porque a gente não tem uma solução. Dias, horas, meses e anos aqui falando sobre Nós não isso. temos uma solução, mas pelo menos a gente tem o problema, tem ali, né? Tem os caminhos e as possíveis soluções.
E graças a Deus tem um trabalho de vocês aí no meio do caminho para poder apoiar. Eu sei que a gente chegou agora ao final do episódio, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem hoje para os pais que estão nesse momento, não digo diagnóstico, mas olharam, né, o que a gente falou hoje e falou, pera, acho que eu tenho alguma questão aqui em casa. O que vocês aconselhariam para esse pai que ainda está com preconceito ou na negação? Ou enfim, insegurança. ou insegurança, né, do que virá depois, né, desse contato. Acho que primeiro, né, acreditar que nenhuma das pessoas que interage com o seu filho quer o mal dele, né? Eu brinco sempre que ninguém levanta da cama pensando, nossa, como é que eu vou danar aquele menino hoje? Como é que eu... Sabe, assim, ninguém faz isso, né? Então, a gente precisa sair um pouco dessa defensiva o tempo inteiro, né? Aceitar ajuda não é demérito para ninguém, né? Ouvir o outro, ter paciência para escuta, né? Buscar, acho que ajuda mesmo, porque pai e mãe não é obrigado a saber de tudo, né? Eu falo que casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu tenho um filho com TDAH, com síndrome de Irlen, e a gente foi mesmo atrás de um diagnóstico, ele já tinha 11 anos de idade. Porque você vai achando que não é, você fala, não, peraí, não é. E eu sou da área, então, assim, imagina quem não é, né? Então, acho que tem duas pontas, né? Eu acho que tem a escola que precisa parar, respirar um pouco e falar, pera um pouquinho, quem é esse sujeito que está aqui na minha frente, né? A gente não pode esquecer que são crianças, né? Que o princípio de ser criança, por si só, ele já traz um monte de coisa junto, né? Então, vamos botar um pouco o pé no freio dessa velocidade de algumas coisas e falar, opa, peraí, o que uma criança precisa, né? Acho que esse é o lugar aqui da escola. O lugar da família, quando recebe uma queixa ou algum comentário da escola, ou se percebe que alguma coisa não está legal, é assim, quanto antes, melhor, né? Porque conforme vai passando o tempo, o estrago vai ficando maior, né? Na autoestima, nas próprias habilidades preditoras da aprendizagem. E aí, enquanto o sujeito, né, o aprendente, não se dá conta dessa dificuldade toda, tá ótimo. Porque quando ele chega para a gente dizendo, eu não sei nada mesmo, aí a gente tem 3 vezes mais trabalho, que a gente fica, às vezes, 6 meses, sem brincadeira, né? De 6 meses a 8, muitas vezes, resgatando a autoestima através das atividades que a gente faz. Então, eu falo que o melhor cenário é a criança que ainda não percebeu que não está dando conta. Esse é o melhor cenário. Que a cobrança é menor, né? Dela, porque ela se sente menos incompetente. A gente vai dando para ela a condição de olhar para aquilo que ela é capaz, e mesmo que tenha um desafio, ela olha muito diferente, com muito mais resiliência para aquele desafio. Não sei se quer completar. Meu recadinho para os pais, né, vamos dizer assim, é ter essa primeira coisa, trabalhar com amor, com compaixão, entendendo o que eu falei, antes de tudo nós somos pessoas. Pessoas sentem, pessoas têm lá, né, as suas emoções, pessoas falham, mas pessoas aprendem. E eu sempre falo para os pais, você não precisa se sentir culpado com as coisas que acontecem para o seu filho, porque você não tem culpa de nada, mas você tem responsabilidade sobre ele. Né? Então, eu acho que se despir da culpa, né? E se vestir da responsabilidade, sem julgamentos e amando muito. A criança, ela precisa sentir que ela é amada. Você só dizer, eu te amo, você é demais, isso não quer dizer muita coisa. Ela precisa sentir isso. Então, deve ter um papo de vez em quando, filho, como você se sente amado? Né? Você está se sentindo bem com o que a mamãe está fazendo com você, ou o papai? O que está faltando? Sabe, assim, e você ter esse olhar mais, assim, humano. Eu sempre defendo muito essa pegada da humanização, que eu acho que é por aí, né? Então, assim, eu sou cristã e a Bíblia fala, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, quando você ama, quando você acolhe, a criança se sente mais forte para ir, né? De você não apontar. Eu acho que é um pouco coração, mais humanizar coração. O erro. De falar, olha, tudo bem, erramos, vamos aprender vamos com ver isso. os caminhos. E não passar a mão na cabeça. Sim. Porque isso também é uma outra coisa Exatamente, que acontece. Né? exatamente. Então, eu digo que eu te amo, isso mas não ai de amar, você se vier com boletim. Uma nota que eu não gostei, né? Ou que eu não esperava. Isso não é amor. Né? Isso é um desamor. Porque eu te amo condicionado ao seu desempenho.
E amar não é isso. Quando a gente ama incondicionalmente, independentemente da nota. E nem por isso, né? E nem por isso... E vai agindo com responsabilidade, Exato, né? falar, De pai, olha, de tudo bem, mãe. então a gente tem um problema aqui, uma recuperação em ciências, história e geografia. Beleza, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Isso é amor. E último recado para as escolas que ainda não olharam esse viés. Acho que é o mais sensível, A parceria. mas vamos lá. Só para ficar mais... Vem pro rolê. Mas Vem pro rolê. Ficar mais democrático. Ficar mais democrático. Acho que as escolas, elas têm que ter, assim, uma responsabilidade também sobre o corpo docente dela, oferecendo, né, de repente, formações, acolhendo essas professoras, né, os Que educadores. também são seres humanos. São seres que humanos. também Isso. erram. Então, né? assim, ter esse grau de compreensão ampliado e dar um suporte, né? Tem que dar suporte. E buscar ajuda, ouvir, né? Ouvir sem essa coisa de apontar, falar, nossa, mas você não está dando conta disso, mas por que será que não está dando conta, né? Muitas vezes a escola, ela é a produtora de problemas. Dependendo da gestão, ela vai fazer com que um professor tenha aí problemas sérios de saúde, inclusive, né? E aí não dá para esse professor cuidar desse aluno. Não dá. Então, se ele não se sente Uma reação em cuidado, cadeia, né? como ele vai tem cuidar? jeito. Todo Né? mundo É tem um que tá pouco bem, né? isso. Não é um tem pouco jeito, isso. né? É isso. Mas perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês. aprendi demais Gostou? com vocês. Oh, Gratidão. bom. O legal do podcast é que todo episódio a gente aprende um pouquinho de alguma área que às vezes a gente achava que conhecia, pelo menos minimamente ali, mas fala, meu Deus, tô Que bem aprender longe é vital. de entender ali o contexto, porque todo dia tem informação nova, todo dia tem estudos novos que fazem com que a gente entenda um pouquinho mais o ser humano, né? Sim. Porque a gente somos complexos. Pós-pandemia, acho que a coisa virou um pega pra Triplicou capar. a complexidade. Porque a gente está tentando se entender o outro, enfim, né? É um caminho sem volta, mas que bom que temos profissionais como vocês aí para ajudar. Fala as redes sociais de vocês, por favor, para o pessoal te seguir. O Seguir do Espaço vocês. Rolê, né? O @espaco.rolê. O meu é o @LeticiaPanxel. Depois a gente pode até colocar na A gente legenda vai que colocar aqui. porque não é um nome fácil, Deixa eu enfim, colocar. mas só tem eu lá. Isso é bom. O meu é o @Rosiane Franca Ferreira. Legal. Também tá meio... Tá devagar lá, né? Mas a gente vai tentar. A gente vai animar, Essa coisa das redes fazer, sociais é um desafio. dar uma agita. A gente vai fazer os Reels depois em colaboração com elas. Então, se vocês tiverem dúvidas, comentem nos posts, porque é importante para elas saberem Sim. também aonde ficou algum ponto que não foi falado por conta do tempo que nós temos aqui, obviamente. Mas se vocês quiserem continuar essa conversa com elas, com super à vontade aí para poder procurá-las. E eu espero que a gente tenha trazido um pouquinho mais de conhecimento aí sobre essa área que é tão desafiadora, né? A gente precisa realmente olhar para os alunos, né, para as crianças com mais cuidado, porque cada um tem o seu ponto ali muito particular que precisa ser explorado, né? Seres humanos. Isso aí. Então, Obrigada. muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, Dani. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.